Sim, eu vou começar aqui a gravação. Bom dia, boa noite. Na verdade, é boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e no nível avançado. Estou aqui com o aluno Eduardo. A gente vai fazer uma leitura do capítulo 22, parte beta, do método Atenase. E vamos aproveitar aqui um trabalho feito pelo aluno David Diógenes de Castro no ano de 2023, que ele fez já uma tradução já deste capítulo. E aí aqui ele já é uma tradução que ele já fez interlinear, né? Aí a gente vai aproveitar que é a anástasis, a retirada, né? Ele traduziu, né? Pode ser a retirada ou assim, porque seria, né, uma mudança forçada, né? Uma evacuação, né? A gente poderia também traduzir assim, né? Que está falando sobre como os povos, os agricultores, né, tiveram que abandonar, né, as suas casas para poder ir para a cidade por causa da guerra do Peloponeso. Aí aqui, olha, ele até fez uma certa, como é que chama, uma transcrição, né, uma transliteração aqui. Você quer ler? Você está em casa, Eduardo? Ou você está no carro? Não entendi. Legal, eu tô no carro. Então acho Tô que indo pra Calcaia, tá mas mais difícil para você ler, né? Deixa eu ver se eu. isso. Fica lendo. Quando eu chegar lá, eu leio lá a outra Tá parte. bom. Então aqui é Tauta un acusasa hemurine sigessasa toiandri epeiteto. Então, tendo Mirine ouvido todas essas coisas e silenciado, obedecia, né, o marido, né, Toiandri. Sigessasa, tendo silenciado, né, tendo ouvido, né? Aí aqui não precisava ter colocado assim todas, né? Essa palavra todas aqui não tem aqui no grego. Tem assim estas, né? Tauta, estas coisas. Tauta aqui dá para entender essas coisas, né? Aí Kuiper phobumene me kalepe genetai reanastasis. Embora temendo, né, que fosse difícil, né, a retirada, a evacuação, a mudança, né? Aí aqui o me, ele não é no sentido de não. O me aqui, ele tá no sentido de que ele tá fazendo, né, assim, encaixando numa estrutura de uma oração subordinada, né, que dá a ideia de uma coisa que é temida. Então, phobumene, né, uma coisa que é temida, né, aí me aqui é como se fosse que, esse que, né, calepé é difícil. Pronome relativo, né? Hã? Pronome relativo, né? Não, ele funciona aqui como se fosse assim uma oração, uma conjunção integrante. Não funciona como um relativo, não. O porque não está fazendo referência um antecedente. Não tem um substantivo com quem ele está fazendo referência antes. Ele está só encaixando a oração subordinada nessa principal aqui. Temendo que fosse difícil, né, a retirada, né, tornasse-se difícil, né, a retirada. Genetai. Aí, panta un ton queimona paraskeu adzonto host astenasde. Então, todas as coisas preparavam no inverno de forma que para Atenas
Aqui, como ele está colocando assim, bem interlinear, né? Esse no inverno ficou assim meio solto. Se você fosse traduzir assim, sem ser linha por linha, você poderia tirar esse no inverno e colocar mais para um outro lugar, né? Tipo, depois de partiriam aqui, Anastasomenoi, Epeidan, Esbailosin, Roi Peloponesioi, né? Partiriam quando quer que os peloponésios invadissem. Aqui esse partiriam você poderia traduzir como partindo, né? Também quando quer que os peloponésios invadissem. Esse Epeidan é que vai dar essa ideia de quando quer que os peloponésios invadissem, né? Esbalossem, invadissem. Aí aqui Ramaderi Arcomenoi Angelos Apoton Antenon Afiquetolegon. Aí, ao mesmo tempo, no início da primavera, que ou iniciando a primavera, né? Eri aqui é a primavera, Arcomenoi seria iniciando, né? Ao mesmo tempo que no início da primavera, né? Poderia dizer assim, junto com o início da primavera, não poderia dizer também, né? Angelos apo Atenon afiquetolegon. Um mensageiro de Atenas chegou dizendo: afiquetolegon. Rotiede silegontai roi te lacedaimonioi kai simacoi eston istimon. Que os lacedemônios e os seus aliados já se reúnem no istmo. Aqui você poderia traduzir também, já se reuniam, né, no istmo de Corinto, né? Não é o istmo de Corinto, mas não precisa dizer que era o de Corinto, né? Não tem dito no grego, mas é o istmo de Corinto, né? Aí é um local físico, né? Aí o Simacoi são os aliados, né? Corinto era aliada de Esparta, né? Nessa guerra contra Atenas. Aí Roum de Caiópolis, ton Philippon, Caiton Xantian, Epempsen. Então Diceópolis enviou Filipe e Xantias. Ros Poimnia esten euboian. Comiuntas, para que levassem os rebanhos até Elbeia. Aí aqui ficou interessante que tem o Ros funcionando como um para quê, né? Junto com o particípio comiuntas, né? Para levando, né? Como levando, né? Para levando, para levar, né? Tá poimnia, né? Os rebanhos aqui. Poimnia aqui é os rebanhos, tá para traduzir. Eisten euboian, para Eubeia, né? Eubeia aqui não tem mais esse acento aqui. Desde o novo acordo ortográfico, mas acho que o editor do texto ainda aceitou. Epeitade autos tecai murine ten hamaxan hexagagontes e depois ambos, ele e Mirrina, tendo retirado a carroça,
hexagontes, né? Tendo retirado, né? Pant roça ferei edunanto, na verdade, certeza. Colocaram dentro tudo que podiam levar. Tudo que você poderia dizer, tudo quanto. Porque o roça dá mais essa ideia de o quanto, né? Tudo quanto, tudo mais que, tudo a quantidade que. Aí, ó, pant roça, né? Dá essa ideia. Tudo quanto podiam levar. Eisetesan, colocaram, né? E fere, né? Levar, carregar. Panton de Toimon, Onton, Ro de Caiópolis, Tusbus, Zeuxas. Tudo estando pronto, né? Panton de Toima, Onton, de Ceópolis, tendo jungido os bois, Ro de Caiópolis, Tusbus, Zeuxas. Zeuxas aqui é tendo jungido, né? Também deve estar para dizer colocado julgo, né? Zdeuxas, tendo colocado julgo nos bois, tendo juntado os bois. Ton papon polar, odiromenon anebibasen, fez subir né, o avô lamentando muito. Odiromenon, né, lamentando, né, polar muito, né? Ton papon, né, o avô, anebibasen, né, fez subir, né? Anebibasen. Aí, telos de hete murine kaite he melita altai anebesan. Aí, uma coisa que eu tinha aqui o autor estava dando, ele traduziu como ele. Ficou legal ele, não poderia dizer ele próprio, né? Ele próprio me ri, né? Aí aqui, que mais aqui? Telos de retemirine carremelite altai anebesan. No final, tanto a Mirina quanto a Melissa, elas mesmas, né, subiram. As próprias Mirina e Melissa subiram. Rutosum eporeuonto da criontes kai odiromenoi. Assim então seguiam, viajavam, chorando e lamentando. Da criontes kai odiromenoi. Fobumenoi me udepote epaniiosi. Temendo que jamais, nunca mais retornassem, voltassem. Epaniiosi. O depoté aqui seria nenhuma vez, nunca, jamais. Aqui outro parágrafo. Macraen rerodos kai kalepé. Edeigar kataten hamaxiton ienai. Ora, o caminho era longo e difícil. Aqui tem pois se devia ir pela estrada carroçável. Você poderia dizer assim, pois era preciso ir pela estrada carroçável, mas aqui tá tipo carroçável, né? Mas você pode dizer assim, pela estrada
pela estrada, como é que a gente diria, num lugar de carroçável. É uma estrada. Tipo de pissarra. Hã? Tipo aquela de pissarra do interior, é? Não, é porque era uma estrada que a carroça pudesse passar. A carroça ela era tipo, melhor, a carroça não, a estrada é uma estrada que é longa, é um caminho longo, largo, né? Dá para até dizer largo também, né? Porque não é um caminho estreito que só uma pessoa passasse, é um caminho para uma carroça passar. Então, ele está dizendo aqui que não era qualquer caminho, tinha que ser o caminho que fosse trafegável, né? Uma coisa assim, trafegável. A palavra é trafegável, que a gente usa? Quando a gente diz essa estrada está trafegável, a gente diz assim, as estradas não estão trafegáveis. É trafegável mesmo ou eu estou inventando a palavra? Só, sei não. Mas é tipo isso, né? Aí pois era preciso ir pela estrada carroçável, né? Você pode dizer assim, pois era preciso ir pela estrada pela estrada para carroças, por um caminho em que uma carroça pudesse passar, porque Ramaxiton dá essa ideia de carroça, né? E dá a ideia também de ável, possível. Esse tom no final, né? É um adjetivo, né? Dá a ideia de ável, ível, né? Essa ideia de possível, né? Aí aqui continuando, Polos denetynkanon auturgois Roiperprostenpolin speudontes alelos enepodison. O enepodiston. Aí, muitos encontravam, né, agricultores, né, encontravam muitos agricultores, os quais se apressavam para a cidade, né, ou se apressando para a cidade, enepodizon, impediam, né, atrapalhavam, né, acabavam emperrando, né, uns aos outros. Enepodizon, acabavam emperrando, né, alelos, uns aos outros. Telos de resperas de gignomenes estas pilas aficonto. Então, finalmente, já caindo a noite, já ficando tarde, chegaram às portas. Estas pilas. Caimoles el sertontes tenicta en herói, tini emenan. E tendo entrado com dificuldade, mal tendo entrado, né, passaram a noite num santuário de um herói. Tenicta, né, en herói, tini ou heró, tini emenan. Herói, isso aqui seria um santuário de um herói, né? Emenan, passaram, né? Tenictan, à noite.
Aí, tei dysteraiai, Rodicaiópolis para Tonadelfon Elten. Aí no dia seguinte, o Diciópolis foi a casa do irmão, foi até o irmão, né? Para Tonadelfon. Hina aitei auton eipos boetein dynatai. Para lhe perguntar, para lhe pedir se de algum modo pós boetein dynatai podia ajudar, podia socorrer, podia ajudar. Rodadelfos o que dinato autus estenoikia decestai. Mas o irmão não podia recebê-los em casa, na casa. Tossutus ontas alá pyrgon tina autoi edexen rospantas coresse. Sendo tantos, mas mostrou-lhe uma certa torre, né, Pirgontina, que daria lugar a todos, que seria possível daria lugar a todos. Aqui ficou meio de estranho, né? Que daria lugar a todos, né? Mas é o sentido mesmo. Mas o Edexan é que eu não entendi como é que eles botaram aqui, né? Será que acho que aqui ele está querendo dizer mostrou. Esse Edexan aqui deve ser de mostrou, né? E mostrou, né? Uma Pirgontina, né? Uma certa torre, né? Autói para ele Edexen mostrou os pantas coresse. Aí que todos coresse. Aí aqui ficou interessante que esse coresse aqui ficou como se fosse daria lugar. Poderia ser também uma coisa como teria espaço, né? Para todos. Normalmente isso aqui eu entenderia isso como mover-se, mas aqui é no sentido de dar lugar, ter espaço. Roum de Caiópolis, prostus oikeios, epaneilton, regessato autos pros ton pirgon. Então, Diciópolis, tendo voltado para os familiares, né, prostus oikeios, né, regessato, conduziu autos os pros ton pirgon, para a torre. En hoi emelon dia pantos oikesen. Reos hoi men Peloponesioi apieoien. Na qual, né, estavam prestes a morar diapantos por todo o tempo, oikesen, né, a morar. Aí emelon oikesen, né, que estavam prestes a morar, iriam morar, né, uma coisa assim, né. Reos, até
Roi Peloponésio apioien, até que os peloponésios fossem embora, partissem. Apioien, partissem. Aqui acho que já começou a aparecer uns optativos. Autoi de prostus agrus epanioe, e eles retornassem para o campo, né? Autoi de prostus agrus epanioe. Que mais um outro parágrafo. En de tutoi querix afficeto estas Atenas. Enquanto isso, um arauto, né, chegou a Atenas. Pempsantos tu Arquidamo, ton la Kedaimonion Basileus, tendo sido enviado por Arquidamos, o rei dos Lacedemônios. Roi de Atenaioi, o procedexanto auton estenpolen, mas os atenienses não o receberam dentro da cidade. O de Atenaion, o procedexanto, não o receberam, né, auton estenpolen, né, dentro da cidade. O de Pitenbolen, nem no conselho. Engar Pericleos Gnome, pois era decisão de Péricles, era o plano de Péricles, né? Querica kai presbeian me decestai Lacedaemonion de Strateumomenon. A decisão de Péricles não receber arauto nem embaixada, né, já estando em guerra com os lacedemônios. Aqui o me é não mesmo, né? Não receber, me decestai. Querica cai presbeian, nem arautos, nem embaixada. Presbeian aqui, né, seria embaixada, né? Um grupo de embaixadores. E aqui Strateumenon, né? Aí tá, já estando em guerra, né? Já estando movimentando, né, soldados, né? Exército. Apopempsum auton prin acusai. Então despacharam-no antes de ouvi-lo. Kai ekeleuon ectos horion einai altemeron, e mandaram-no ir para fora da fronteira no mesmo dia.
Ekelon ectos horion, né, para fora da fronteira. Eina estar, né, Altemeron, né, no mesmo dia. Altemeron, no mesmo dia. Simpempsuscite autoi agogus ropos medeni syngenetai. Também enviam condutores com ele para que com ninguém se encontrasse. Aqui, agogus são os condutores, né? Aí, Simpempsus, e aqui também enviam, né, enviam junto com ele, né? Ropos aqui é para dar um para quê, nesse ropos aqui é um para quê. De modo que, daria para dizer também, de modo que medeni com ninguém syngenetai, se encontrar, né? Com ninguém se encontrar. Aí, rodepei de epitos, horiois, egeneto, kai, emele, dialycestai. E quando ele chegou nas fronteiras e estava prestes a se separar, ia se separar, né? Que tois horios, as fronteiras, né? Egeneto, né? Aqui dá a ideia de chegou, né? Não é a ideia de tornou-se, né? Aqui é chegou. Poderia dizer assim, quando estava, né, nas fronteiras, né? Poderia dizer assim também. Quando ele estava nas fronteiras e estava prestes a se separar, to sonde eipon eporeu eueto roti hede rehemera tois helesi megalon kakon arxe. Seguia, né, seguia então dizendo tais grandiosas palavras. Aqui tossonde seria assim, tão grandes, dizendo tossonde eipon, né, tão grandes, tão grandiosas, né, eipon, dizendo eporeueto, seguia, né, viajava, roti, que, né, você poderia dizer assim, ele viajava dizendo tais palavras que este dia, né? Tois helesin, aos gregos, megalon, grandes, kakon, né? Grandes males, arxei, né? Aqui originará, ficou bom, né? Principiará, este dia principiará grandes males para os gregos, né? Poderia ser também. Dará início a grandes males para os gregos. Ros de aficeto stratopedon kai egno ho arquidamos. Então, quando chegou ao acampamento do exército, também soube Arquidamos, né? Ros de aficeto stratopedon kai egno ho arquidamos. Então, quando chegou ao acampamento do exército, também soube Arquidamos. Roti, Royatenaioi, Uden, Po,
Endosso-se. Soube, né, o Arquidamo soube? Que os atenienses nada mesmo concederão. Endosso-se, aqui seria o concederão, né? Esse pó seria o mesmo, né? O den pó, né? Nada mesmo. Rutodé, aras toi stratoi, pro horei, estengen auton. Assim então, tendo movido seu exército, avançou para a terra deles. Rutodé, assim mesmo, né? Aras, toi stratoi, né? Esse aras aqui é um então. Pro horei seria, né? Avançou, né? Aras aqui é um então ou será o tendo movido, hein? Até mais para tendo movido, né? Esse Aras. Talvez daria a ideia de tendo levantado, né? O exército, uma coisa assim, né? Estengen auton, para dentro da terra deles. Pro Corey é mais para avançou, da ideia mais de avançou. Pronto. Aí aqui terminou aqui esse ponto aqui, né? Você ainda está aí, Eduardo? Tô sim, tô podendo ler, viu, professor? Não, então assim, eu queria pedir que vocês tentassem assim acompanhassem, né, os vídeos que você ainda não viu, né? E na próxima aula eu devo combinar com vocês um pouco assim como é, porque eu não sei se vale a pena fazer uma prova, porque o pessoal tem poucas pessoas participando, né? Talvez fosse melhor só assim receber alguma atividade de vocês que vocês façam, né? Estamos terminando aqui o capítulo 22, né? Talvez fosse bom receber umas atividades aí do capítulo 22 para a gente fechar, né, o semestre. E aí a gente vê se a gente avançava para o capítulo 23 ou eu via assim a gramática do capítulo 22 beta na próxima aula. Porque agora, hoje eu não estou me sentindo muito bem e o Johnny faltou, mas eu fiquei muito feliz que você veio. Mas você precisa ainda acompanhar, né, as últimas aulas. Isso. Eu acho Eu que vou. você tem que ver o capítulo 21 e o começo do capítulo 22. Tudo bem? Você Tá, acha beleza. que pode ser? Sim, sim. Eu acho que é melhor. Seria bom se a gente entregar essas atividades e seria bom Pois é, que a gente não viu, então eu né? acho que eu vou pedir para vocês entregarem aqui as atividades do capítulo 22, para eu ter uma noção de quem é que está acompanhando o curso. E aí eu agradeço por você ter assistido um pouco a aula, mas eu não estou me sentindo muito bem aqui, estou com uma dor aqui. E aí eu vou parar um pouco agora a aula e eu espero que você dê uma lida aqui no capítulo 22, no 21 e no 22, né? Que eu acho que você talvez ainda esteja um pouco atrasado. Tudo bem? Tudo Só bem. para eu me lembrar aqui qual é o conteúdo do capítulo 22 beta, o conteúdo do capítulo 22 beta era. Deixa eu ver aqui. Era um negócio bem complicado, era discurso indireto e
orações indiretas e perguntas indiretas, né? Assim, afirmações indiretas e perguntas indiretas, né? O... Mas eu vou ver se eu me preparo melhor para a próxima aula, dar uma explicação boa sobre isso e pedir para vocês, né, esses exercícios como um trabalho, que eu acho que é mais simples, para poder pedir para ter uma segunda avaliação. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu agradeço. Agradeço. Vou terminar aqui a gravação.